a terceirização, naquele momento todos concordam em assinar, até porque se paga muito menos imposto do que pessoa física. Depois que é rescindido o contrato, aí vem a ação trabalhista. Só que, e talvez se a jurisprudência começasse a exigir isso, nós não teríamos tantas reclamações. Aquele que aceitou a terceirização e assinou o contrato, quando é rescindido o contrato e entra com a reclamação, ele deveria também recolher todos os tributos como pessoa física. Sim. Aí talvez nós não tivéssemos mais ou o primeiro problema, aceitar a terceirização, ou o segundo, entrar com a reclamação. Porque é algo que eu diria, não bate no final. Essa fala do ministro me despertou a necessidade de chamar atenção para os conceitos do que seria pejotização e do que seria terceirização. Me parece que na fala há algumas incongruências por parte conceitual. Então, o que seria a pejotização? A pejotização nada mais é do que uma forma de o empregador burlar a legislação trabalhista. Então, ao invés de eu contratar pessoas físicas que vão ter direitos trabalhistas inseridos lá na legislação trabalhista, na CLT, eu vou contratar PJs. Ou eu vou induzir aqueles que já trabalham a fazer um CNPJ, né, se inscrever no MEI, vou colocar dessa forma, e prestar o serviço para mim com todos os requisitos do artigo 3º da CLT. Todos os requisitos, ou seja, ele tem que, pessoalidade, ele precisa ir, né? Ele não pode mandar uma outra pessoa. Horas, um PJ pode mandar outra pessoa no lugar dele. Aliás, um PJ ele manda um funcionário dele exercer a função para a qual ele, enquanto empresa, foi contratar. Então, pessoalidade, ele precisa ter isso, um dos requisitos principais. Onerosidade, ele é pago para exercer aquela atividade. Subordinação, existe uma pessoa lá que supervisiona o trabalho dele, o serviço dele. E não eventualidade. A não eventualidade também é algo, ou seja, ele precisa estar sempre indo, seja em escala 6x1, seja 5x2, mas ele é uma pessoa que está sempre presente. A atividade trabalhista, né, a atividade empregatícia dele exige a presença dele. Isso é uma pessoa física que exerce uma atuação, uma atividade trabalhista dentro de uma empresa. E aí, a pejotização entra justamente quando o empresário, o empregador, ele quer burlar tudo isso, né? E obrigar o funcionário, induzir o funcionário, ou então no próprio processo seletivo, ali para entrar naquela empresa, ele fala que só contrato PJ. No entanto, ele não tem problema nenhum de ele fazer isso. No entanto, essa PJ, ela precisa não estar inserida, enquadrada nos requisitos da CLT. No tocante à terceirização, o conceito me parece muito claro na própria legislação de empregos temporários, a Lei 6.019 de 74, ela lá no artigo 4º A maiúsculo, inclusive foi inserido esse artigo aqui pela Lei 13.467 de 2017, e ela traz um conceito. Gente, quando o legislador resolve conceituar um determinado instituto, é como se ele falasse para a doutrina, ou falasse até mesmo para o julgador, o seguinte: olha, vocês não têm que falar, conceituar o que é isso. Ora, eu, legislador, eu já disse o que é. E a lei deixa muito claro o que significa trabalho terceirizado, o que significa uma terceirização. E aqui o artigo 4º, A maiúsculo, diz o seguinte: considera-se prestação de serviço a terceiros a transferência feita pela contratante da execução de quaisquer de suas atividades, inclusive sua atividade principal, à pessoa jurídica de direito privado, prestadora de serviços e que possua capacidade econômica compatível com sua execução. Gente, o que é a terceirização? A terceirização ocorre da seguinte forma: então, uma empresa, uma pessoa jurídica, ela contrata, ela já tem pessoas, obviamente, né, lá nos seus quadros de funcionários, e agora essa empresa, ela é contratada por uma outra empresa para prestar o serviço. Então, ela disponibiliza os seus funcionários àquela empresa que está contratando, a contratante. Nessa relação entre os funcionários da contratada e a empresa que está contratando, não existe relação de emprego.
A relação de emprego existe em face da contratada, da empresa contratada. Então vamos lá. Eu tenho uma empresa de limpeza e eu sou contratado pela administração pública, seja numa questão de licitação, num procedimento licitatório, ou até mesmo por uma empresa privada, ali naquela transação comercial, e agora eu vou passar a disponibilizar os meus funcionários a essa empresa privada ou aquele órgão público. Né? Isso não tem problema nenhum. O próprio STF já decidiu que, inclusive, qualquer atividade, seja ela meia ou seja ela fim, isso e a própria legislação acabou reproduzindo o entendimento do STF nessa questão sobre a atividade meia e atividade fim, não tem problema nenhum. Isso tá pacífico, tanto na legislação, quanto na doutrina, quanto na própria jurisprudência. O estranhamento que causa é quando a gente vê o ministro Alexandre de Moraes, uma pessoa que ocupa, né, um cargo da mais alta relevância da corte judiciária do país, confundir os institutos. Né? Ou, certamente ele não contratou assessores jurídicos especializados para essa questão, né? E acabou incidindo em algumas confusões terminológicas ou conceituais que acaba por prejudicar o próprio resultado do julgamento, a própria conclusão a que o magistrado, seja o próprio ministro, chegou, né? Se você for perceber aí. Agora, uma coisa relevante é que se um ministro da Suprema Corte, uma pessoa que tem lá um currículo extenso, tem um conhecimento vasto sobre o direito, confunde-se com conceitos que, para um especialista em direito do trabalho, seria até algo básico. Imagine um homem médio, imagine você que está me ouvindo aqui nesse vídeo, você que é empresário, uma pessoa que de repente ainda nem é empresário, mas quer empreender em uma determinada área, quer formar uma equipe, quer prestar um serviço terceirizado, ou aquele que quer tomar esse serviço terceirizado e não tem uma assessoria jurídica, não tem uma consultoria jurídica para tanto. É claro que você incide em erros graves. Muitas das vezes, por conta disso também, vamos tentar balizar pela boa-fé, né? Vamos tentar julgar pela boa-fé. Muitas das vezes, uma empresa acaba incidindo nesses erros, vou contratar só PJ, e naquela relação há todo um quadro de relação de emprego e trabalho. Né? A subordinação, a paga, a não eventualidade, né? A pessoa está sempre indo ao serviço, né? Ela não pode mandar ninguém, ou seja, requisitos da CLT. Muitas das vezes você contrata essa pessoa e fala na PJ, e fala que só contrata PJ. Muitas das vezes você numa ignorância. Só que o que acontece? Você está percebendo que a legislação está aí, a interpretação também está aí sobre a legislação, e por vezes algumas coisas, alguns assuntos vão parar no Supremo com essa questão. Só que tem assuntos, tem situações em que o Supremo entende que ali havia sim uma relação de emprego, enfim, e foi pejotizado, só que em outras, estranhamente, ele entende pelo contrário. Ou seja, a gente está num cenário de grande insegurança jurídica. E aí, eu quero falar com você, isso não é interessante para o seu negócio. O que é interessante é você olhar para a legislação trabalhista, se consultar com especialistas da área trabalhista, tentar ao máximo, né, cumprir com a legislação trabalhista, para depois você não ser surpreendido com indenizações altíssimas na Justiça do Trabalho, indenizações que podem até impactar no seu negócio. Pense nisso.